Olá, Ô- Mariana. Oi, Fernando, tudo bem? Está me ouvindo bem? Está me enxergando bem aí? Tô por aqui, tá tudo bem. Ah, então tá bom então. Prazer, né? Revê-la novamente. Ainda que Muito, virtualmente, né? sim, muito feliz você ter aceito o meu convite para estar participando desse bate-papo aqui comigo, né? Eu sou pré-candidato a vereador lá por Caldas Novas e como pré-campanha eu tenho feito muitas lives com pessoas muito bacanas discutindo diversos assuntos, muitos deles relacionados ao dia a dia do município, do dia a dia da vida no meio ambiente urbano e assuntos ligados ao desenvolvimento urbano, que é a minha bandeira, né? Sempre venho trabalhando aí, tanto na advocacia e na militância política, com o desenvolvimento desses temas. As pessoas estão chegando aqui para assistir. Quero agradecer a todos que estão caminhando aqui junto com a gente, né? Mariana Narras, eu queria que você se apresentasse aí para as pessoas, né? Falasse um pouquinho do nosso tema hoje, que é o saneamento básico para todos, qual o papel do município. Ontem nós tivemos a notícia, né, da sanção presidencial pelo Jair Bolsonaro do novo marco legal de saneamento básico, que, em tese, as expectativas são muito boas de que a gente consiga ter um avanço nesse setor no Brasil. Então, Fernando, eu concordo, acho que o nosso timing para essa live foi maravilhoso nisso, né? Fomos muito assertivos. O saneamento está aí, está muito em evidência, tanto em função da aprovação do novo marco regulatório, mas em função da pandemia Covid. Saneamento básico é essencial, inclusive, para conter a proliferação da pandemia. É uma questão de saúde pública e é isso que você falou, tem que ser para todo mundo. Não adianta só uma parcela da população possuir e outra não. E por isso que o papel do município é tão importante. Eu sou economista de formação, atuo no setor de saneamento desde 2014, prestando serviço para as concessionárias de saneamento e para os municípios. Atuo fazendo o Plano Municipal de Saneamento Básico, ajudando a instituir fundos municipais de saneamento, prestando serviço de mobilização socioambiental, educação ambiental, preservação de mananciais, atualização de cadastro comercial, e outros serviços em apoio para auxiliar a universalização do saneamento básico. Muito bom, muito bom. Então, uma pessoa altamente qualificada para a gente debater esse tema muito importante, né, Mariana? Aí eu fiz um levantamento lá, especificamente de Caldas Novas, fiz uma pesquisa sobre a realidade lá de Caldas Novas. Lá em Caldas Novas, a realidade hoje é o sistema de água e esgoto lá é responsabilidade do município. É um departamento de água e esgoto do município de Caldas Novas, que é uma autarquia municipal, foi criada em 1995, e de lá para cá ela vem fazendo todo o serviço público de fornecimento de água e esgoto. A gente sabe que, infelizmente, no setor público, a gente identifica algumas mazelas e algumas situações que a gente percebe que falta uma gestão melhor, falta um compromisso melhor de um atendimento melhor a ser prestado aos usuários, né, do consumidor da água e principalmente na questão também do esgotamento sanitário. Então, só um levantamento rápido que eu fiz até com base num estudo apresentado contratado pelo próprio DEMAI, com um plano que eles tinham elaborado no final de 2019, que identificou lá que, considerando a capacidade lá, por exemplo, da estação de tratamento de água e esgoto lá da cidade, a conclusão que eles chegaram que ela é insuficiente do ponto de vista assim de conseguir garantir uma segurança hídrica para a cidade. Isso é um ponto assim de crítico que eles apresentaram e realmente acontece. Caldas Novas tem uma característica diferente das demais cidades, que ela tem uma população flutuante também. Uhum. De temporada de turismo, ela chega a quase ter o dobro da sua população normal. Então, isso causa um estresse no sistema, né? Então, um outro ponto assim, que eu queria
verificar com você também, que está relacionado também com essa questão da gestão, e, de certo modo, a proposta do novo marco legal de saneamento é incentivar que empresas do setor privado venham participar com o setor público dentro do desenvolvimento, né, do saneamento básico, mas o setor privado só vai acessar esse mercado se ele perceber que o mercado realmente está bem regulado e traz oportunidades, e se o investimento que vai ser feito vai trazer retorno satisfatório tanto para o consumidor quanto para a população, né? Analisando dados lá, que está até no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico, que é um sistema gerido pelo próprio governo federal, a gente observa que as receitas auferidas operacionais, por exemplo, com serviço de água oferecido lá pelo DEMAI, elas não variam muito, ficam ali em torno de 15 a 20 milhões de reais ano, e não varia. Então, eu acho estranho, a cidade cresceu, a cidade aumentou, mas a receita operacional não aumentou. De duas, uma. Ou está tendo uma perda muito grande, significativa, ou tem gente que está usando água e não está pagando, né? Porque, olhando os dados, eles não são muito confiáveis. Você pega, por exemplo, receita com a taxa de esgoto, que é as unidades que têm o esgotamento sanitário. No ano de 2016, teve um faturamento de 8 milhões. No ano de 2017, um faturamento de 5 milhões. Estranho, né? Chama atenção esse tipo de dado. Outra questão relacionada à gestão também da empresa que gera o fornecimento. Até 2017, as despesas do DEMAI em Caldas Novas eram maiores que as receitas. Então, era deficitária. A empresa sempre saiu mesmo sem fechar a conta. E depois, a partir de 2017, começou a ter um rendimento melhor, mas mesmo assim as despesas operacionais correspondiam a mais de 85% das receitas, o que dificulta muito a possibilidade de fazer novos investimentos, novas captações de esgoto, novos fornecimentos de água, né? E também de melhorar a estrutura existente da própria estação de tratamento de água lá. Aí, voltando para essa questão da gestão também, é a questão da gestão de pessoal. Em 2018, tinha um total lá de servidores, mais de 137 servidores, em que aqueles servidores que eram, de fato, concursados e são contratados pelo DEMAI através de concurso são 137. Os comissionados somam mais de 88. Então, uma proporção assim que chama atenção, em que desses 88, 26 são diretores. É uma estrutura também que precisa ser muito cacique para pouco índio, né, como diz. E isso demonstra que o departamento não está tendo eficiência, né, considerando os dados. Então, assim, do ponto de vista da disponibilidade hídrica, segundo os dados aqui, você tem um índice de fornecimento de água potável de 92%, consideravelmente relativo bom, e o índice de esgotamento sanitário que é muito baixo, realmente, são 62% apenas, segundo os dados aqui do Sistema Nacional. E tem uma perda de água muito elevada, mais de 20%. Queria que, com base nesses dados aí, você comentasse a respeito desse planejamento que tem que ter no fornecimento. Tá, vamos começar do início, né? Primeiro, acesso à água potável e a coleta e tratamento de esgoto é um direito humano universal, pactuado pela Assembleia Nacional dos Direitos Humanos das Nações Unidas e acordado também na Agenda 2030, e é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio. O objetivo 6 é assegurar água potável e esgotamento sanitário para todos. Todos é todos. Então, 92% das pessoas com água potável não é aceitável. 60% de coleta de esgoto também não é aceitável. A gente tem que, acho que a primeira coisa é entender que é um direito humano universal, tem que ser assegurado para todo mundo. E o Brasil se comprometeu com essa Agenda 2030.
e concordou que até 2030 a gente tem que universalizar o saneamento no Brasil. E aí a gente está falando de mais de 100 milhões de pessoas sem coleta e tratamento de esgoto e outros 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável, o que é muita coisa. Então, como universalizar o saneamento, como cobrir esse gap do Brasil de falta de saneamento básico? Aí que vem o marco regulatório, aí que vem todos os investimentos que estão sendo anunciados agora pelo BNDES, os leilões anunciados pelo BNDES, os investimentos do Ministério do Desenvolvimento Regional, está tudo nesse bolo. Vamos para a parte agora de Caldas Novas. O município, ele é o poder concedente. Então, ele não pode fugir da responsabilidade dele de assegurar saneamento básico para todo mundo e de regular, de fiscalizar. Não importa se no caso aí é o DAI, né, que você falou. Mais, Departamento de Água e Esgoto, né, de Caldas Novas. Isso, então não importa se é o departamento, se é uma autarquia, não importa se é uma concessionária estadual, não importa se é uma empresa privada de saneamento. A responsabilidade de regular é do município, o município não pode se abster disso. Com relação a Caldas Novas, você falou que tem aí uma receita de 8 milhões em relação ao esgoto, não é isso? Não, 8 milhões foi em 2016, o que me chamou a atenção é que em 2017 caiu para 5 milhões. Gente, muito baixo, muito baixo. Qual que é a população de Caldas Novas? Hoje está em torno de quase 100 mil habitantes. Muito baixo, muito baixo. Tem algo errado aí. Isso aí é ingerência, né? Pode ser que seja ingerência ou falta de ter como objetivo estratégico aumentar a receita até para poder investir na universalização do saneamento básico em si. Quando você fala com relação ao índice de perda, 20% é um índice bom. Então tem algo errado aí, porque a perda é baixo, 20%, a média nacional do Brasil é 38% de perda. Isso quer dizer que 38% de toda a água tratada no Brasil é perdida. Então Caldas Novas está bem abaixo, mas a receita que está acontecendo aí está muito baixa, tem alguma coisa errada. A receita também do consumo de água me chama a atenção também, que ela não variou muito de 10 anos para cá. Então, Bastante pois é. e fluxo de pessoas muito grande. Então, Pois é. ou muita gente não está pagando a água. Então isso aí pode estar indicando que nem toda a água produzida está sendo contabilizada e por isso que o percentual de perda está só em 20%, que na verdade ele deve ser muito maior. E quando a gente fala de perda de água, é importante lembrar uma coisa: tem dois tipos de perda. Tem a perda real e a perda aparente. A perda real é aquela água tratada que é perdida entre a estação de tratamento até o usuário final, ou seja, a casa das pessoas, os estabelecimentos comerciais. E ela é perdida através de vazamentos. Isso aí é resolvido através de obra de engenharia, geralmente é caro e demora. E por outro lado, a gente tem a perda real, a perda aparente, que é a água que aparentemente é perdida, mas na verdade ela é consumida e não é faturada. Esse tipo de situação é uma situação que é mais fácil de resolver e é mais barata de resolver. Isso requer, sim, um esforço grande de campo, uma inteligência de dados para poder fazer uma atualização desse cadastro comercial, fazer visita aos imóveis, muitas vezes entrar na casa das pessoas, fazer conferência dos ramais internos, dos cavaletes, dos hidrômetros, mas é muito mais barato de ser feito. E isso é um compromisso também. Isso é importante que o município ou realize, quando isso aí está sob a sua direção, ou fiscalize se estão sendo tomadas medidas no combate às fraudes e irregularidades de consumo de água. A gente tem um padrão cultural no Brasil onde furtar a água, tudo bem, porque a água é um bem da natureza e tudo mais. Mas não é assim. Furtar água é um crime, que dá até cadeia. Isso precisa ser levado a sério. E outra coisa, furto de água, tem um mito no Brasil também que quem furta a água é o pobre, é o favelado. Só que a gente tem estudos técnicos que já dizem que não é assim. Por exemplo, no último seminário de gestão de perdas e eficiência energética e eficiência de perdas no setor de saneamento, feito aqui na Copasa no ano passado, foi demonstrado, um estudo da Copasa demonstrou que apenas 20% de toda a água perdida estão nos aglomerados subnormais, nas favelas. O resto, os 80% da água, estão na cidade regular.
Ou seja, gente que podia estar pagando pela água, mas não está pagando. Muitas vezes porque não é fiscalizado. E quando a gente não fatura corretamente quem tem condição de pagar pela água, a gente está cometendo uma injustiça social. Porque muitas vezes quem usa a água para um fim comercial, para um fim industrial, não está pagando pela água que está consumindo. Isso não é justo com a outra pessoa lá que está pagando a tarifa social, ou com você, ou comigo, que estamos pagando nossa conta de água em dia. E isso também o município precisa conferir e ficar em cima disso. E aí fica a dica, município, comece combatendo as perdas aparentes para levantar um caixa rápido e até financiar os outros investimentos estruturantes. E município também, agora você vai ter muito mais poder de escolha, né, com relação a quem que vai ser o responsável por executar e prover os serviços de saneamento no seu município. Então, escolha bem, desenhe um termo de concessão que beneficie a sua população. Não se contente com as metas estabelecidas no novo marco regulatório de até 2033 ter 90% de esgotamento sanitário e 99% de água. No marco regulatório, isso é só um número lá. 10% parece que não influencia, mas influencia sim, porque a sua população são pessoas que vão continuar sem acesso a saneamento básico e no final das contas, quem vai ter que pagar essa conta vai ser o município. Vai ser o município que vai ter que ir atrás de recurso, seja recurso federal, seja recurso internacional, para poder fazer ramal interno, para ligar e conectar essas pessoas na rede coletora de esgoto, na rede de distribuição de água. Então não se contente com isso, município, vá atrás de mais, estipule um termo de concessão que beneficie a sua população, que não gere custos extras, e faça valer o que está nesse termo de concessão. É uma coisa que a gente já viu aqui, às vezes tem um termo de concessão ali, mas o município não acompanha se está sendo executado. E isso é importante, saber onde que está distribuída essas metas de regularização. Coloque metas de fornecer saneamento básico para quem mais precisa. Historicamente, no Brasil, os grupos marginalizados, vulneráveis socialmente, pobres, comunidades rurais são excluídos do saneamento básico. Então, não permita que isso se perpetue aí no seu município, que depois a bomba vai estourar para o município. E realmente tem uma relação direta, né, do custo de investimento e na redução do custo com gastos com saúde, né? Quanto mais Sim. investimento em saneamento básico, menos despesa na saúde pública. Exatamente. Saneamento básico, saúde coletiva, gente. E não é só isso. Na ponta final, que é o usuário... Pode falar. Pode falar. Não, eu cortei seu raciocínio, pode continuar. Na ponta final do usuário, você disse? Na ponta final, no usuário, quando não tem saneamento básico, isso é uma questão de saúde coletiva. Gera aí doenças parasitárias, por exemplo, difteria, e uma série de condicionantes que piora a vida das pessoas. A gente tem, em estudos de campo que a gente faz, a gente conhece pessoas que tiveram que sair dos trabalhos, mães, né, geralmente as mulheres que são mais marginalizadas, para ficar com seus filhos, porque eram comunidades periféricas e a falta de saneamento estava gerando doença para essas famílias, ainda mais para as crianças. Mas muitas vezes as pessoas não têm consciência de aquilo que elas estão vivendo no dia a dia dela, esse tipo de doenças, são geradas pela falta de saneamento básico. Às vezes ela acha que é assim mesmo, que é um vírus, e não é. É a falta de saneamento básico que está levando a todas essas mazelas. E aí entra outro ponto muito importante: educação ambiental continuada. Educação ambiental não é luxo, nem é artigo que tem que acontecer de vez em quando, numa campanha, uma vez por ano. É perene. E a educação ambiental não é só para as crianças também, não. A criança e o jovem são muito importantes, que elas levam esses ensinamentos para dentro de casa, mas é para todo mundo. Não adianta investir, fazer obra, fazer um termo de concessão se a sua população não sabe lidar com o saneamento básico e não sabe lidar com a saúde coletiva. Isso não é luxo, isso é necessidade. E principalmente nas vilas, favelas e comunidades rurais. Então fica aí também a dica, município: institua seu Fundo Municipal de Saneamento Básico. A gente já sabe que parte das tarifas, do valor arrecadado com esse serviço, pode ir para esse fundo. Use esses recursos para programas de educação ambiental continuada.
E outro ponto muito importante, preservação ambiental. Preservar os mananciais, os reservatórios de água, sejam as minas d'água, os olhos d'água, as nascentes, é essencial. Isso é um investimento que talvez no curto prazo a gente não consiga ver o resultado, mas com certeza no médio e longo prazo, especialmente aí para Caldas Novas, onde a gente sabe que a água tem uma ligação intrínseca aí com a história, com a conformação territorial, de desenvolvimento urbano, desenvolvimento do turismo, isso ainda é mais importante. Investir na água é investir no dinamismo econômico dessa região. Então, preserve as nascentes, faça catálogo das nascentes urbanas, faça catálogo desses mananciais de água, matas ciliares e também dê para alguns desses mananciais de águas, para as minas, para as nascentes, funções sociais, onde a população possa interagir com essa água de uma forma sustentável, de uma forma monitorada. Aproxime a sua população da água limpa, que aí a população vai ver o benefício de interagir com uma água limpa e bem cuidada, e aí é uma forma de educação ambiental, ela vai começar a preservar. A gente não preserva aquilo que a gente não conhece. Preservação está diretamente relacionada com o uso, com o valor que você dá para aquilo ali. Mariana, você tocou num ponto importante. Você está me ouvindo? Porque andou cortando um pouco aqui o sinal da Tô internet. ouvindo. Tá. Você tocou num ponto aí importante da questão da preservação dos mananciais e das nascentes. Inclusive, na próxima semana, eu estou agendado com um engenheiro ambiental, que ele, lá de Caldas Novas, Deoclésio, o nome dele, ele tem um projeto muito bonito, muito bacana, que ele está fazendo esse estudo, levantamento de identificação dessas nascentes lá, e nós vamos bater um Muito pouco de legal. papo a respeito disso aí. Essa questão sua de aproximar o cidadão dos mananciais e das nascentes realmente é muito importante para criar essa consciência coletiva da preservação desses mananciais. Você falou uma outra questão aí do DEMAI, que eu queria chamar a atenção aqui, a importância de ter o conhecimento da rede existente. Por incrível que Isso. pareça, Caldas Novas não tem mapa georreferenciado dos canos, das redes de distribuição de água pela cidade. Realmente tem que ser feito um levantamento a respeito disso. Eu sei que parece que tem um funcionário da casa lá que o registro está todo na mente dele. Aí as pessoas até brincam, nossa, tem que conectar o pendrive lá na cabeça dele lá para baixar esses mapas lá, porque se né, infelizmente ele amanhã ele não está aí, como é que a gente vai saber onde que passa o cano, como que você vai planejar a expansão da rede de água e esgoto da cidade, né? Pois é. Aí você tocou num ponto muito interessante, Fernando. O uso extensivo das geotecnologias para gerar eficiência para os sistemas de saneamento. Isso é super importante. Seja geotecnologia, uma imagem de drone, que aí você pode colocar sobre essa imagem de altíssima qualidade todo esse georreferenciamento da rede, que é fundamental. Só a partir desse georreferenciamento da rede que a gente consegue estimar quais usuários têm acesso à rede já existente, tanto de água quanto de esgoto, quem não tem. Isso aí é importante para a gente prever custos de projetos de expansão de rede, entender quem pode ser atendido, entender quem pode estar cometendo um furto de água ou uma fraude na realização desse serviço, porque se todo mundo, se tem uma rede na porta, os vizinhos estão conectados, por que essa pessoa não? E é um instrumento fundamental, tanto para planejar projetos de engenharia, quanto para fazer gestão do cadastro comercial. E a gente não para por aí. Hoje a gente já trabalha na INMC com uma tecnologia que você consegue, do escritório, estipular qual usuário tem maior probabilidade de estar cometendo uma irregularidade, uma fraude de consumo ou não, remotamente, só com o uso das geotecnologias. Então a gente faz o mapeamento de drone, a gente faz a foto de fachada de todos os imóveis, o georreferenciamento das redes, e a partir disso a gente importa o cadastro comercial e a gente faz uma sequência de análise de dados, de maneira que eu consigo selecionar dentro de todos os usuários, por exemplo, de Caldas Novas, quem pode estar cometendo fraude de consumo, ou quem está passando por um vazamento, algo assim, e quem não.
Isso aí facilita com que a gente recupere receita, traga caixa para dentro para poder universalizar de uma forma rápida e muito mais eficiente. Porque atualizar cadastro comercial em campo muitas vezes é traumático. O trabalho de campo ele é mais difícil, mais demorado. Então, usem geotecnologias, municípios. Isso aí está disponível, não adianta ir na contramão, não. Está aí para somar. Tem várias startups já que utilizam das geotecnologias para fazer análise de dados, para poder entender quais macromedidores estão com uma pressão maior ou menor. Esses picos de pressão geralmente estão ligados aos vazamentos também. Então tem muita coisa disponível aí. Basta ter boa vontade, fazer um planejamento, nem Oi, Mariana, Oi, voltou? oi, voltou. Desculpa aí. Deixa eu te falar. Você tocou num ponto importante aí dessa questão da gestão, né, do fornecimento da água e do esgoto, de buscar essas novas tecnologias, implementar elas para você gerar um caixa melhor, ter uma rentabilidade melhor na empresa para ela conseguir fazer os investimentos. De fato, isso é muito importante. É, Agora, na sua percepção, assim, você acha que o novo marco legal ele está bem estruturado para que o setor privado vai demonstrar interesse de vir participar com o poder público? Olha, isso aí é uma pergunta que só o tempo dirá. O que eu sei com certeza é que algo precisa ser feito com relação à universalização do saneamento do Brasil. Esse número é alarmante, gente. 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto. Estou falando de coleta, não estou falando de tratamento de esgoto, não. Esse número é alarmante. E algo precisa ser feito. O que eu quero dizer com isso é que o marco regulatório veio num bom momento, porque algo precisava ser feito. O poder do município, a meu ver, também é uma coisa boa que veio do marco. Porque agora o município tem poder de escolher melhor e maior poder de barganha. Escolher o que é melhor para a sua população. E ninguém pode fazer isso melhor do que o próprio município. Então, use desse poder. Isso vai depender muito de cada um dos municípios. Então, eu espero mesmo que os novos prefeitos, a gente sabe que a eleição está aí, ou até os atuais, que eles tenham essa sabedoria de escolher bem, de prestarem uma atenção super especial, dedicarem tempo, fazer um planejamento da universalização no seu município e que não entregue essa responsabilidade para o outro lado, seja ele a empresa privada, seja ele a concessionária estadual, seja ele qualquer autarquia. Não E nesse entrega, a gente não deixa o lobo tomando conta do cordeiro, o município, a gente não deixa. ponto chama atenção para a importância dos futuros vereadores. Exatamente. É essencial no controle do poder do município, no aspecto de buscar a Exatamente. defesa de buscar aquilo que for melhor para o município, de buscar aquilo que for realmente de interesse público do município. Esse Exatamente. E para os novos vereadores, fiquem de olho nesses termos de concessão, participem ativamente e garantam que a sua população vai sair beneficiada. Garantam que não vai ter custo extra, garantam que vai ter metas de maior eficiência desses novos contratos de concessão. O que eu quero dizer com isso? Redução das perdas. 38% não é aceitável. Não é aceitável. Então, tenham metas periódicas de redução de perdas. E, além disso, 90% não é universalização de saneamento, gente. Não é aceitável. Não é aceitável. Não aceite isso, município. Vocês, novos vereadores, Fernando, vocês têm que ficar de cima disso, porque é a sua população que está lá do outro lado. Com E se certeza. fosse você, e se fosse a sua família, que só ia receber saneamento básico depois de 2033, como que você ficaria? Pois é. Tem um comentário aqui da Márcia Magalhães. Eu acho que a iniciativa privada estava ávida pelo marco.
novo marco regulatório, né? Acho que vai reagir adequadamente, estamos confiantes. Aí o Marco Túlio aqui Ferreira também manifestando, muito bem colocado. Tem que ter a visão social sustentável. É isso daí. Ô, Mariana, estou muito feliz, viu? Nós já estamos aqui, já chegando no final do nosso bate-papo. Eu costumo ficar aí em 30 minutos para não ficar cansativo para quem está nos assistindo, né? Mas foi engrandecedora a sua participação. Eu acho que é nesse ponto eu falo assim como pré-candidato a vereador, que estou pleiteando uma vaga lá para vereador. Eu me baseio muito em levantamento de dados. Eu tenho que saber a realidade do que está acontecendo, qual que é a realidade, para a gente ter um ponto de partida e identificar qual que é o caminho. E daí fazer um levantamento, um planejamento estratégico para a gente seguir o caminho certo. Como alguns dizem, né? Fazer certo para dar certo. Não adianta a gente ficar correndo atrás do prejuízo. Se a gente quer atingir as metas, você falou muito bem aí, município, não se acomode em cumprir o prazo só em 2033. Seja exemplo. E eu tenho certeza que Caldas Novas tem potencial e tem total condição de, em poucos anos, universalizar o fornecimento de esgotamento sanitário e melhor ainda, com tratamento adequado. Para a gente preservar nossos mananciais e preservar, nós temos ali uma região com um lago maravilhoso, que é o Lago Corumbá, em que todos os córregos que recebem hoje os afluentes de esgotamento sanitário desaguam nesse lago. Então, você tem que ter um pensamento de futuro. Mas se a gente não conseguir universalizar o esgotamento sanitário, daqui a pouco o próprio lago, que hoje é um atrativo turístico, vai virar uma enorme poça de esgoto. Exatamente. A economia da cidade. Sem falar a questão de preservação dos mananciais, das nascentes, para a preservação da própria potencialidade do município, que é o turismo em razão das águas quentes, né? Mariano, fico muito feliz, eu só tenho que te agradecer de coração, muito obrigado mesmo. Eu gostaria que você deixasse sua mensagem final e deixasse seus contatos também para as pessoas que tiverem interesse em trocar uma ideia com você a respeito aí do saneamento básico, fica à disposição. Tá certo, Fernanda. Eu que agradeço. Obrigada por tudo. Muito oportuna essa conversa mesmo sobre saneamento básico nesse momento de Covid, de aprovação de marco regulatório. Conte comigo aí. Boa sorte aí na campanha. Eu vou estar torcendo por você. Não vou poder votar em você, né? Porque estou aqui em BH. Mas boa sorte. A gente precisa de gente comprometida com a população, com o meio ambiente, com o socioambiental, né, que cada vez mais está entrelaçado por aí. Estou disponível, gente, meu Instagram é Narras Mariana, vocês podem me acionar por aí. Também faço parte da empresa NMC Projetos e Consultoria, podem me acessar por aí. E meu e-mail também, mariana@nmcprojetoseconsultoria.com.br. Obrigada por tudo, bom finalzinho de tarde. Obrigado, Mariana. Fica com Deus. Dias melhores virão, com certeza. Isso Um aí. abraço. Tchau, Tchau. tchau.